Falar sobre superproteção é curioso porque por diversas vezes no consultório pessoas chegaram para falar comigo sobre o tema, mas trazendo isso como uma coisa positiva. Minha mãe me ama demais, sempre me superprotegeu e cuidou de mim, abriu mão de todas as coisas da vida para cuidar de mim. E eu dou uma primeira confrontada sobre esse assunto e pergunto: você acha mesmo que isso é amor? Superproteção, a tradução de superproteção é amor? E então a gente começa a olhar para essa palavra com um outro significado, né? O que significa superproteger alguém? Superproteger alguém, de certa forma, é dizer para o outro que ele não é capaz de fazer por ele próprio alguma coisa. Então, se uma criança quer pegar uma água e ela já dá conta de pegar aquela água, pegar o copo, buscar a água, e a mãe retira dela a possibilidade dela fazer por ela própria aquela ação, ela está dizendo: você não dá conta de pegar a água e eu vou fazer isso por você, né? Então toda vez que você tira do outro um recurso que já é adquirido, já é desenvolvido, e você impede a pessoa de usar o recurso que ela tem e faz por ela, de alguma maneira você está super protegendo. Ou seja, você está dizendo para o outro: você não dá conta sozinho, você sempre vai precisar de mim, não é? Então eu acho que a gente acaba na educação das crianças e tudo mais, isso acaba acontecendo com muita frequência. A gente acaba tendo dois extremos: ou a gente tem uma superproteção, que é você dizer: você não é capaz, eu preciso fazer por você. E o outro extremo é: faça tudo. E não tem nenhum adulto para poder orientar e dar suporte. Então, o equilíbrio entre o faça tudo e você precisa de mim para que eu faça por você, achar esse caminho do meio para que as crianças possam fazer o que elas já podem fazer por conta própria e ter ajuda em relação a habilidades que elas ainda não dominam, né? Os pais poderem enxergar que tem uma parte que precisa de suporte e que tem uma outra parte na criança que ela já é capaz de fazer aquilo por conta própria. Então essa tarefa de achar esse meio termo entre cuidar e deixar solto é uma tarefa que é complicado às vezes para os pais. A gente acaba às vezes exagerando, geralmente a gente exagera mais, vai mais para o excesso do que para a falta. As duas coisas existem, mas eu vejo que hoje em dia é mais frequente o excesso do que a falta. Então, quando a criança pensa em alguma coisa, ela já tem na mão. Ela não tem que usar o corpo dela, né, a parte motora dela, para nada. Tem um episódio que eu sempre gosto de contar, é que meu filho era pequeno e já engatinhava, e ele viu, a gente estava dentro de um grupo de terapia, e ele viu uma bolinha de tênis e ele queria pegar. E quando ele viu a bolinha, que ele começou a engatinhar em direção à bolinha, vários adultos que estavam na roda lá de terapia se levantaram para pegar a bolinha para ele. E o terapeuta que dirigia no dia pediu para que as pessoas não fizessem isso. E daí ele sozinho foi, pegou a bolinha, trouxe, entregou para mim.
e mostravam a cara de muita alegria por ter conseguido usar o próprio corpo, a própria energia dele e conseguir chegar no objetivo e trazer e mostrar, olha, eu dei conta, eu peguei a bolinha que eu queria e fez isso só. Então o terapeuta falou para as pessoas, se vocês tivessem pego a bolinha, vocês tinham interrompido um processo natural dele de usar os braços, as pernas e a energia que motivava ele a alcançar um objetivo. Ele teria perdido toda essa experiência porque vocês teriam feito antes para ele. E ele não teria a experiência de vivenciar esse buscar essa bolinha, esse brinquedo que ele queria. Então muitas vezes, né, os pais se antecipam à criança e ela não tem a satisfação de usar os próprios recursos que ela já tem e assimilar aquilo e acomodar aquilo internamente como um resultado de eu posso, né? Eu posso, eu dou conta, né? Se meu pai vai lá e faz por mim, ele internaliza, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho competência. E a partir daí se torna um adulto posteriormente que está com esse registro, que eu não posso, eu não dou conta e eu sempre vou precisar estar numa relação de dependência com minha mãe, com meu pai, para que eles possam fazer por mim. Então o percurso da autonomia já começa a ser comprometido desde o início, né? Desde a base. Então assim, tudo a gente acaba chegando à conclusão que precisa ter uma medida intermediária, né? Nem tudo, nem nada. Nem 9, nem 90. Eu sempre falo assim, buscar as medidas intermediárias, equilibradas, para que a pessoa tenha a chance de ser cuidada e de ser autônoma. Até que chega num momento que ela vai precisar cada vez menos dessa ajuda, porque os recursos vão aumentando cada vez mais à medida que a gente cresce. E ainda assim não significa que mesmo a gente sendo adulto, que a gente não possa lançar mão de um pedido de ajuda de alguém se a gente precisa. Mas o movimento vai ser da pessoa que precisa em direção ao outro. Ele pede se ele precisa. Você tem que aprender a esperar que a pessoa peça ajuda. Não interferir já dando a solução, sem dar chance para a pessoa resolver por ela própria, sozinha, né? Depois que ela tenta e ela acha que ela precisa, ela mesma pede. Então ela regula, não é o ambiente de fora que vai regular isso, né? É isso.